Estamos aqui com um estudo bíblico a respeito de missões, com o tema Ganhando a si mesmo para Jesus. Nós temos uma ordem imperativa da parte de Jesus. Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Temos aqui uma passagem bíblica a respeito de ganhar a si mesmo para Jesus. Temos aqui no livro de Marcos, capítulo 8, capítulo 8, versículos 34 ao 36, que diz assim: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? De que adiantaria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Num certo sentido, valeria a pena. Por quê? Porque ganhar almas para Jesus é, com a graça de Deus, é tirar alguém que está indo para o inferno, mudar o destino dele, esclarecer na mente dele e ele alcançar a salvação e morar no céu de glória. Vale a pena, sim. Mas o que ganharia o homem em fazer isto se ele perdesse a sua salvação? Valeria sim, pelo reino de Deus, qualquer sacrifício vale a pena. Mas para si, o que ele ganharia se ele ganhasse 1 bilhão de almas e ele não ganhasse a dele próprio? Ele não ganhasse a si mesmo para Cristo. Porque o Evangelho é ir ganhar vidas para Jesus, ganhar almas para o reino de Deus. Maravilha é ter este direito de poder ir ganhar almas, ser usado pelo Espírito Santo, ter a graça de Deus para esclarecer ao pecador que existe um céu de glória e que existe um inferno de tormento eterno. Importa-se falar ao pecador, mas importa nós falarmos a nós mesmos. Nós temos que ganharmos a nós mesmos para Jesus. Temos que nos doutrinar, nos evangelizar, nos alertar a respeito do caminho que leva ao céu de glória. De que adiantaria ganhar o mundo todo e perder a sua salvação? Por simples coisas, às vezes, por não querer conversar com o irmão, por não querer perdoar o irmão, por guardar mágoa no coração, por ter um pensamento impuro, olhares impuros, palavras impuras, coração cheio de ódio, cheio de ressentimento, não quer compromisso com a santidade. Como se chegará ao céu desta maneira? Temos aqui um relato, neste estudo bíblico, qual estamos a meditar, a nos alimentar com a palavra de Deus, que está dizendo que ganhando a si mesmo para Jesus, eu preciso ganhar a minha alma. Pela misericórdia de Deus, sirva ao Senhor há 26 anos no seu Evangelho. E luto comigo mesmo para ganhar a mim mesmo. Eu preciso ter um coração limpo, perdoador, amoroso, bondoso, justo. Eu não posso usar de estratégia para prejudicar, para difamar, para fazer mal. Não posso odiar o meu irmão. Tudo isto aí é algo, são detalhes que nós ganhamos a nós mesmos para Cristo.
Temos aqui o primeiro ponto que diz: para se ganhar para Jesus, para ganhar sua própria alma. Temos aqui que diz assim, ó, se deixando ser tratado pelo Espírito Santo. Eu devo me deixar ser tratado, ser moldado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer me guiar por caminhos santos. Ele quer mudar os meus pensamentos, meus olhares, minhas vestes, o meu modo de falar. O Espírito Santo quer me fazer uma pessoa fiel, honesta, comprometida com a verdade. É isto que o Espírito Santo quer. Implantar no meu coração pureza, a verdade, não mentir, não ser uma pessoa de duas naturezas. Na igreja é uma pessoa, em casa é outra pessoa. Distante da esposa, distante dos amigos, dos irmãos da igreja, já é outra pessoa. De que adiantaria a minha salvação se eu tivesse um comportamento deste? Então eu devo me deixar ser tratado pelo Espírito Santo. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, nos deixa aqui um esclarecimento, o que o Espírito Santo quer implantar no meu caráter, na minha vida, na minha personalidade. Diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade. Outro ponto é gozo. Outro ponto que o Espírito Santo quer implantar dentro de mim é paz. O outro é longanimidade, calmo, paciente, tardio a se irar, tardio a se levantar para falar, benigno, não saber fazer o mal a ninguém. Ser uma pessoa benigna é alimentar em seu coração um prazer de fazer o bem, sentir prazer em fazer o bem, mesmo aqueles que nos fazem o mal. É isto que o Espírito Santo quer implantar dentro de mim, dentro de nós, povo de Deus. Missionários, pessoas que trabalham em missões, pessoas que trabalham em campanhas evangelizadoras, pessoas que são líderes de campanhas, líderes de igreja sede, o departamento da área de evangelismo, de missões. Precisamos ganharmos a nós mesmos para Deus. Precisamos nos ganhar. Não adianta o título, trabalhar tanto e não deixar que o Espírito Santo nos ganhe para si. Outro ponto aqui que nós encontramos é a benignidade, bondade, pessoas boas. Pessoas boas não porque alguém lhe faz o bem, pessoas boas porque elas foram tratadas pelo Espírito Santo, foram regenerados seu caráter e foi colocado nele uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir, uma nova maneira de ser. E a bondade não depende de pessoas boas ou mais. A bondade que o Espírito Santo quer implantar no nosso coração é que nós façamos o bem a todo mundo. Não maquinar pensamentos maus, não querer fazer mal ao seu próximo, não querer se vingar. É uma pessoa bondosa. Outro ponto aqui que o Espírito Santo quer colocar em nossos corações é fé. Uma fé viva, uma certeza da vida de Jesus, do arrebatamento da igreja, um preparo espiritual para cada dia mais se aproximar de Deus e fazer a vontade dele. Outro ponto aqui é mansidão. Pessoas que não são briguentas, são inimigas de contendas. Pessoas que apaziguam, são pacificadores. É isso que o Espírito Santo quer implantar em mim, para que eu possa ter direito ao céu de glória. Se eu for uma pessoa iracunda, briguenta, cheia de problemas, cheia de confusão com alguém, gosta de brigar, gosta de provocar, gosta de perseguir, este tipo de pessoa não está ganhando a si mesmo para Jesus. É hora de despertarmos e deixarmos que o Espírito Santo molde o nosso caráter, deixando que o fruto do Espírito Santo organize, controle nossas vidas. Temperança, pessoas que têm que se controlar, tem que ser uma pessoa moderável, uma pessoa tratável, que sabe conversar, sabe compreender.
É isto que o Espírito Santo quer implantar em mim, para que eu possa ganhar a mim mesmo. Se eu deixar o Espírito Santo me tratar, eu estou ganhando a mim mesmo para Cristo. E é isto que muitas vezes alguém tem se esquecido, tem desprezado, não tem valorizado este privilégio do o Espírito Santo falar nos nossos corações, querer nos guiar. Prefere guardar rancor, mas quer evangelizar, quer ganhar um traficante, quer ganhar a prostituta, quer ganhar o matador, quer ganhar o ladrão, quer ganhar o feiticeiro, quer ganhar o bebum, mas não quer ganhar a si próprio, porque não deixa que o Espírito Santo molde o seu caráter, a sua vida. Precisamos ganhar almas para Jesus, mas precisamos ganhar primeiro a nossa. Primeira alma que eu preciso ensinar o caminho do céu é a mim mesmo. O Espírito Santo me orienta nós, e nós devemos guardarmos e praticarmos aquilo que o Espírito Santo quer. Quantas coisas que o Espírito Santo tem proibido que nós venhamos a fazer e nós temos feito. Quanta maneira de se vestir, de falar, de ser, que o Espírito Santo tem colocado, tentado infiltrar em nós e nós não temos deixado. Temos aqui outro ponto também aqui. 1 João capítulo 2, versículo 27, também tem aqui uma orientação dada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, para que nós ganharmos a nós mesmos. Aqui 1 João capítulo 2, versículo 27, diz assim: e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. O Espírito Santo, ele quer nos guiar. O Espírito Santo, ele que habita em nós, como diz 1 Coríntios 3,16, que nós somos templos e morada do Espírito Santo. E 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, fala que nós não somos de nós mesmos. Fomos comprados por bom preço. Preço de sangue, não foi com ouro, nem foi com prata, mas foi com o precioso sangue de Jesus, que nós fomos comprados, arrancados, libertados das garras do pecado, das garras do diabo, para servir a Deus. Quantas vezes o Espírito Santo quer me mudar, quer me transformar, quer me libertar, quer me direcionar. E eu tenho muitas vezes nós temos endurecidos o coração para o Espírito Santo. Mas nós não podemos esquecer que em João 16, versículo 8 está escrito: quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o homem do juízo, da justiça e do pecado. O Espírito Santo convence o homem do pecado, que faz mal a si próprio, faz mal à sua alma. Ensina para nós devemos andar em justiça, ser pessoas honestas, fazer o bem, querer o bem do seu próximo, ser uma pessoa digna de confiança. E outro que o Espírito Santo nos alerta é do juízo que está para vir sobre todo aquele que não quiser compromisso com a palavra de Deus. A igreja do arrebatamento está livre do dia do juízo, mas a igreja que não quer compromisso com a palavra, nem quer ser guiado pelo Espírito Santo, não está livre não. Vai ficar no dia do arrebatamento para se apresentar diante de Cristo no dia do juízo final. Tivemos oportunidades e muitas vezes não aproveitamos. E queremos chegar no céu, é o desejo do crente, do cristão, mas às vezes não queremos mudar de natureza, mas queremos chegar no céu de glória. Mas aqui em Apocalipse, capítulo 2, tem 4 versículos alertando e aconselhando, dizendo assim, Apocalipse 2, versículo 7, versículo 11, versículo 17 e versículo 29. E Apocalipse 3, versículo 6, versículo 13 e versículo 22, dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça. Não são todos que são sensíveis à voz do Espírito Santo. Não são todos que andam em comunhão com o Espírito Santo que conseguem ouvir a sua voz. Não são todos que acreditam e que têm como base de fé a palavra de Deus, que o Espírito Santo lhe mostra, lhe ensina. Mas nem todos querem dar ouvido. É por isso que Jesus disse
aqueles perseguidores, aqueles fariseus, aqueles escribas, aqueles sacerdotes corrompidos, cegos, mortos espiritualmente. Jesus falou: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Mas quem não é de Deus, não tem sensibilidade, não tem temor, não deixa ser mudado. Existe o joio e o trigo. O joio parece com trigo, mas não é trigo. O trigo, ele produz alimento para as vidas. O Espírito Santo em nós quer gerar Cristo dentro de nós e fazer de nós uma nova criatura. Cristo veio do céu, desceu, veio na terra, andou no meio dos pecadores, viveu no meio dos pecadores, mas não pecou. Cumpriu a vontade de Deus, pagou um alto preço lá na cruz do Calvário, mas subiu e está ao céu. Então todo aquele que aceita a vontade de Deus, ele também irá subir para morar no céu por toda a eternidade. Mas quem não tem ouvido, não dá valor às coisas espirituais. Às vezes tem mais de 20 anos, 30 anos de cristão e não se converteu ainda. Mas quer ganhar almas, quer fazer a obra. Primeiramente temos que ganhar nós mesmos. Conscientizar nós mesmos que Jesus está vindo aí e só vai levar para o céu os santificados, os transformados, os libertos. É este que Jesus veio buscar. Um povo fiel, zeloso e de boas obras. Não é qualquer um que irá subir naquele grande dia. Por isso que este tema sobre missões, ganhando almas, ganhar almas para o reino de Deus. E a minha alma? É somente crer em Jesus que ele vai voltar? Não, temos que ter uma vida pautada pela palavra, conhecer a palavra, procurar viver a palavra, deixar que o Espírito Santo nos guie. Quando ele nos convidar para orarmos, para jejuarmos, para lermos a Bíblia, é para nós irmos e não desperdiçar este precioso convite do Espírito Santo que está querendo nos moldar e nos preparar para entrar no céu de glória. Outro ponto que nós temos aqui é se deixar ser tratado pela palavra de Deus. Pessoas que conhecem, pessoas que sabem que estão errados, mas não têm compromisso com a palavra. Não dá crédito à palavra. Não aceita o que está escrito na palavra. Não procura aplicar em sua vida a palavra. Não quer nenhum compromisso com a palavra. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 diz que nós fomos gerados de novo pela palavra. Nossos pais biológicos nos geraram. Agora nós aceitamos a Cristo por fé e temos que ser gerados pela palavra. Quem rejeita a palavra, rejeita Jesus. E como diremos que vamos ser salvos naquele grande dia, se nós não quisermos compromisso com a palavra? O livro de João, capítulo 15, versículo 3, está dizendo que vós, Jesus falou, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra nos lava, a palavra nos limpa, tira a sujeira, tira as impurezas. Salmo 119, versículo 11, fala assim, ó, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Temos que guardar a palavra, nos prender à palavra, ter compromisso com a palavra, para poder chegarmos no céu de glória. Pelo contrário, estaremos na igreja e não teremos direito à salvação. Outro ponto aqui, devemos nos esforçar para perdoar. Devemos nos esforçar para perdoar. Quem não perdoa não tem salvação. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 12 ao 15, Jesus está dizendo que, ensinando a oração do Pai Nosso a partir do versículo 9, mas quando chega no versículo 12 ele fala, perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Imagina a forma que eu tenho perdoado aquele que me tem ofendido, que tem me feito mal, que tem me maltratado, me prejudicado. Como eu tenho perdoado? Muitas vezes dentro da igreja tem crente que não quer falar com crente. Não perdoa o seu irmão. Não ama o seu irmão. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, capítulo 3, por aí está dizendo que quem não ama o seu irmão está em trevas. Então precisamos amar para estar livre das garras das trevas. Mateus capítulo 18, versículo 15 até o 22, Jesus falou que nós devemos perdoar aquele que nos faz mal. Aí Pedro falou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofendeu? 7 vezes? Jesus falou, não, meu filho, 7 não, 70 vezes 7. Quantas vezes for preciso, nós precisamos perdoar. Por quê? A falta de perdão não nos dá o direito de chegar no céu. Eu quero ganhar almas, eu quero pregar bonito,
Eu quero ver 200 pessoas chegarem até o altar aceitando a Cristo. Mas e eu? E a minha vida de salvação? O meu perdão para com o meu ofensor? Como é que está funcionando? É para nós refletirmos. Jesus está voltando para buscar as almas que se comprometeram com Ele. Eu quero que o povo se comprometa. Eu quero que o povo aceite Jesus. Eu quero que o povo vá para o céu. E a minha pessoa? Como é que eu estou caminhando diante de Deus? Outro ponto aqui é se santificando. Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Para me seguir a paz com todos, eu tenho que perdoar muita gente. Então eu preciso seguir a paz com todos. O livro de Romanos, capítulo 12, versículo 18, está dizendo que se depender de mim, eu devo permanecer em paz com todos os homens. Se depender de mim, eu tenho que me esforçar para manter a paz, eu tenho que me esforçar para pedir perdão, eu tenho que me esforçar para pedir, para me humilhar. Para quê? Para que haja uma vida de comunhão entre os irmãos. É necessário para seguir a paz. E a santificação? Que hoje as roupas escandalizam. Pessoas que não querem santidade, pessoas que vestem roupas sensuais, pintam as unhas. Uma origem das unhas vem do espiritismo. Quem tem unhas de várias cores são os demônios. Cada demônio tem uma cor de unha. Pintar os cabelos, cortar os cabelos. Hoje, as pessoas, mulheres, a maioria, não se importa com o que a Bíblia diz. Mas a palavra de Deus proíbe cortar o cabelo, pintar o cabelo, dar chapinha, enrolar o cabelo. Nós temos um outro estudo que falamos sobre isso. Está no YouTube. A mulher cristã pode cortar o cabelo? Se você acessar lá, você vai ver. A mulher cristã pode cortar o cabelo, Antônio Ribeiro. Para que nós explicamos a respeito do cabelo. Temos outro tema também no YouTube. A Bíblia condena o mundanismo, Antônio Ribeiro. Se você acessar lá, você vai ver um estudo para meditar e aprender sobre as vaidades mundanas. Então, precisamos nos santificar. Não podemos ir em qualquer lugar. Não podemos olhar para qualquer lugar. Não podemos falar de qualquer jeito. Não podemos praticar coisas que não convêm ao cristão. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 diz: tudo é lícito, eu posso fazer o que quiser, mas nem tudo convém. Então o que não convém é o que desqualifica o cristão para entrar no céu de glória. Então precisamos nos santificar, precisamos buscar humildade, precisamos ser humildes. Não podemos querer ser mais do que os outros, não podemos querer competir com alguém, muito menos dentro da igreja. O cristão, ele é ajudador, ele se alegra com os que se alegram. Ele chora com os que choram. Romanos capítulo 12, versículo 15. Vamos ver o que diz a Bíblia. Romanos 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então eu não posso ter maldade, ficar triste porque o meu irmão conseguiu, meu irmão está abençoado. Eu devo me alegrar com os que se alegram. Diante da honra, Provérbio 15, versículo 33 diz: diante da honra, proceda a humildade. Jesus falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, versículo 30. Então devemos buscar a humildade. Filipenses 2, a partir do versículo 3, diz que Jesus não se usurpou ser Deus. Ele se esvaziou-se da sua glória, tomou forma de homem, se tornou servo e foi até a morte e morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. E todo joelho se dobrará diante dele. Então ele aceitou se humilhar para Deus o exaltar. Assim também é conosco. Outro ponto aqui que nós aprendemos na palavra de Deus, vamos ler aqui, porque é de grande importância, diz assim: fazendo o bem a quem nos faz o mal. Eu acho que isso é um grande desafio para o cristão, mas ele precisa ganhar a si mesmo. Vamos ler Lucas, capítulo 6, versículo 27.
Diz assim: mas vós que ouves, vós que dá ouvido à voz do Espírito Santo, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizendo os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Versículo 37 diz assim: não julgueis. Versículo 31. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhe vós também. Primeiro eu faço com os outros, para esperar que eles façam comigo. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem ao que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, fazei bem e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão no céu, e sereis filho do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Então, nós que ouvimos a voz do Espírito Santo, devemos fazer o bem a quem nos faz o mal. Muita gente, como diz Tiago 4,17, aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Como é que eu estou ganhando a minha alma? Se eu posso fazer o bem e eu não quero fazer, eu fecho o coração, eu travo o coração, eu desejo o mal. Vamos ler Provérbios 24, versículo 17, para nós vermos o que a Bíblia diz para nós. Provérbios 24, 17 fala assim: quando cair o teu irmão, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o teu coração. Tem pessoas que têm mágoa de alguém, têm raiva de alguém, e quando vê ele sofrendo, a pessoa se alegra. Cristão, que diz que vai morar no céu, se regozija com o sofrimento dos outros. Eu preciso ganhar a mim mesmo para Jesus. Mudar meu comportamento, mudar minhas vontades, mudar minha natureza carnal do velho homem. O velho homem não quer morar no céu. Vamos aqui a Romanos 12, versículo 9, que diz: deixando a hipocrisia, deixando a falsidade, dizendo que é amigo sem ser, dizendo que está alegre sem ser, tapinha nas costas com falsidade, beijinho no rosto, elogios com falsidade. Romanos 12, 9 diz que o amor não seja fingido. Para mim ganhar a minha própria alma, eu tenho que evangelizar a mim mesmo com este versículo, deixando a hipocrisia. Mateus 23, capítulo 23 de Mateus, Jesus reprova os hipócritas. Os falsos que se diziam serem cristãos, diziam que serviam a Deus, mas eram mentirosos. As obras dele não condiziam com o que ele dizia ser. Faz lembrar quando João Batista estava batizando no Rio Jordão, que muitos fariseus hipócritas, saduceus, falsos líderes, falsos religiosos, queriam ser batizados também nas águas. O batismo nas águas simboliza: estou arrependido do pecado. Eles não queriam mudar de comportamento, não queriam ter frutos de cristão, mas queriam se batizar nas águas. João Batista disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus que está para vir, o dia do juízo? Como você vai entrar no céu se você não tem um caráter transformado? Seu fruto é de pessoas ímpias, pessoas pecadoras, cegas sem entendimento da palavra de Deus, dizendo que ser religioso, dizendo que segue a Deus. João Batista naquela época reprovou, e a reprovação é a mesma hoje. Como nós podemos dizer que vamos morar no céu, estar na igreja, estar fazendo a obra, estar pregando, cantando e tendo uma vida de hipócrita?
Jesus reprovou os hipócritas e reprova até hoje. Hipócrita não entra no reino do céu. Outro ponto aqui que nós devemos aprender é não ter inimizades. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 até o 21, está falando sobre as obras da carne que não permite entrar no céu de glória. E uma delas é a inimizade. Pessoas que não querem amizade com seu irmão. No livro de 1 João, capítulo 3, vamos ler o que diz a Bíblia? 1 João, capítulo 3, versículo 14 ao 18. Escute bem esta leitura bíblica. Diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele a verdade de Deus? Nós devemos amar os nossos irmãos. Nós devemos amar a todos que nos rodeiam. Perdoar para poder manter a amizade. E conversar, se reconciliar. Ter prazer em perdoar, abrir o coração para guardar a palavra de Deus e obedecer à voz do Espírito Santo, para nós evangelizarmos a nós mesmos. Isto é evangelismo próprio, ganhar a minha própria alma. Olhar para mim mesmo e dizer: se converta, seja verdadeiro, seja santo, seja puro. 1 João capítulo 3, versículo 3 diz assim, para nós: qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Quem tem essa esperança de salvação, quem tem a esperança da vida de Jesus, quem tem a certeza que a igreja vai ser arrebatada, purifica-se a si mesmo. Apocalipse 22, versículo 11 diz: quem for santo, se santifique mais. Quem for sujo, se suje mais. Ou nós somos cristãos para morar no céu, ou estamos perdendo a nossa alma. Evangelize a si mesmo. Evangelizemos a nós mesmos com a palavra, dando ouvido à voz do Espírito Santo, que é Ele que veio preparar a igreja para ser arrebatada. Quem não é guiado pelo Espírito Santo, Romanos 8,14, nos tem aqui uma passagem que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Precisamos sermos guiados pelo Espírito de Deus. Quando ele disser vá, é para ir. Quando ele falar não vá, não vá. Quando ele falar perdoe, perdoe. Quando ele falar ame, ame. Porque nós estaremos evangelizando a nossa alma e ganhando ela para Jesus. Tirando os ressentimentos. Salmos 6, versículo 7. Salmos capítulo 6, versículo 7 fala assim: já os meus olhos estão consumidos pela mágoa, e tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. A mágoa faz mal a nós mesmos. A mágoa traz um semblante de tristeza, de revolta, de amargura. E um cristão cheio do Espírito Santo não pode ter este semblante, nem isto na sua vida, no seu caráter. Se consumindo de raiva, de ódio, de sede de vingança. Isto não é coisa para cristão que ganha sua própria alma para Jesus. Temos aqui João 16, versículo 13. Veremos o que é que João diz para nós ganharmos a nossa própria alma para Jesus. Diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo, ele nos guia na verdade. O nosso eu não quer
ganhar a nossa alma. A nossa carne não deseja chegar no céu, mas a nossa alma, o nosso espírito precisa, tem necessidade. Então, para nós chegarmos lá, devemos evangelizarmos a nós mesmos, ouvindo a voz do Espírito Santo, porque Ele fala a verdade. Ele consola, Ele ajuda, Ele fortalece, Ele ensina o caminho da verdade. Precisamos ganharmos a nós mesmos para Jesus, dando ouvido à voz maravilhosa do Espírito Santo, o mestre da igreja, o guia da igreja, o conselheiro da igreja. Outro ponto aqui que nós precisamos é santidade no olhar. Mateus capítulo 5, versículo 28 diz: se um homem olhar numa mulher com um olhar impuro, cometeu adultério no seu coração. Cobiçou ela, já cometeu adultério. E 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10 diz que os adúlteros não herdarão o reino do céu. Então, quando nós formos tentados a olhar, quando o senso, a sensualidade feminina ou masculina despertar um apetite sexual, algo que venha desejar aquele corpo, nós devemos fugir deste olhar. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 14 diz que os falsos líderes têm olhares adúlteros. Eles dizem que roupas sensuais não condenam ao inferno. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, fala de lascívia. Lascívia é sensualidade, é forma de se vestir provocantemente, despertando o apetite sexual. Muitas mulheres se dizem serem mulheres de respeito, mulheres crentes, mas as vestes dela se compara lá em Provérbios capítulo 7, versículo 10, dizendo que são vestes de prostitutas. Ainda que não sejam prostitutas, sejam mulheres crentes, mas as vestes dela não são vestes de cristã. A veste da cristã está em 1 Timóteo 2, versículo 9. É com pudor, com vergonha, com decência, com modéstia e com caráter santo. Para poder ganhar a si próprio, não podemos estar cobiçando as mulheres alheias, nem as mulheres cobiçando os homens que provocam as mulheres com seus corpos. Para poder ganhar a mim mesmo, eu tenho que me conscientizar que meus olhos precisam ser santos. No livro de Jó, capítulo 31, versículo 1, Jó falou assim: fiz concerto com os meus olhos, como os fixarei numa virgem? Jó deixou bem claro que aquele que faz concerto com os olhos, que santifica os olhos, não olha nas donzelas, nas virgens, nas jovens. Não podemos. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 2, está dizendo que na igreja, nós, obreiros que trabalham na casa do Senhor, irmãos que têm contato, líderes de departamentos, deve tratar as jovens como que fossem irmãs, com toda a pureza, não com olhares adultos, nem com olhares indecentes. Isto aí, a pessoa que alimenta isto, está perdendo a sua salvação dentro da igreja e fazendo a obra. Temos aqui também Salmo 101, versículo 3. Diz que não colocarei coisas má diante dos meus olhos. Provérbio diz que os olhos são a janela da alma. O que o olho vê, ele pode alimentar a alma ou contaminá-la, salvá-la ou condená-la, de acordo com aquilo que ele faz e que ele olha. Então devemos sermos santos nos pensamentos, no olhar, no falar, no vestir, em todas as áreas da nossa vida. Precisamos ser santificados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele coloca um farol vermelho, nos alertando quando tem algo errado. Outro ponto que nós precisamos aprender é estar pronto para ouvir e tardio para se irar. Uma pessoa iracunda, uma pessoa briguenta, uma pessoa que arruma confusão com todo mundo, não tem temor a Deus, não se preocupa com a vontade de Deus, ela também não cuida da sua alma, não ganha sua alma para Jesus. Vamos ler Tiago 1,19 para ver o que a Bíblia diz para nós que queremos chegar nos céus. Diz assim: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto a ouvir,
tardio para falar, tardio para se irar.